Imagina comigo, rio no interior da Amazônia, água marrom, quente, calma. Na margem, um jacaré-açu de 3 metros descansa com a boca entreaberta. Dono do rio. O maior predador da região, ninguém mexe com ele. Até que um barulho começa. Agudo, alto, tipo gritaria numa briga de feira. E da curva do rio aparecem 8 cabeças na água. 8 pares de olhos escuros, 8 manchas brancas no pescoço. E a gritaria fica mais alta. São ariranhas. A gangue do rio. Elas nadam direto pro jacaré. Não desviam. Não param. Rodeiam ele. 2 pela frente, 2 por trás, 4 pelos lados. Gritando, mordendo a cauda, mordendo as patas. O jacaré gira, tenta morder, mas são 8 contra 1. Vindo de todos os ângulos. Ele é mais pesado. Tem armadura. Tem aquela mordida monstruosa. Mas elas são mais rápidas, mais numerosas e muito mais barulhentas. 30 segundos. O jacaré desiste, vira e nada para longe, sem lutar, sem se impor. Expulso do próprio rio por um bando de bichos que parecem lontras grandes. E aí, como se nada tivesse acontecido, as ariranhas se espalham pelo rio e começam a pescar. Cada uma mergulha, pega uma piranha, sobe num tronco e come inteira. Piranha. O peixe com os dentes mais afiados da Amazônia. Elas comem piranha como a gente come espetinho. Bem-vindos ao 37º dossiê do Além da Floresta. Hoje a gente entra nos rios da Amazônia brasileira para conhecer o predador que ninguém esperava ser o mais perigoso. A dona do rio. A ariranha. A ariranha é a maior lontra do mundo. Um adulto macho chega a 1,80 m de comprimento total, contando com aquele rabo grosso e achatado. Pesa até 34 quilos. Não é um animal pesado. Não é blindado. Não tem veneno, mas é rápido, inteligente e vive em grupo. E é essa combinação que muda tudo. O corpo é um torpedo de rio. Longo, musculoso, hidrodinâmico. As patas são curtas, mas poderosas, com membranas entre todos os 5 dedos que funcionam como nadadeiras. A cauda é larga e achatada verticalmente, tipo um remo, que dá propulsão e direção na água. Na superfície, ela é mais rápida que a maioria dos peixes do rio. Embaixo d'água, ela mergulha, muda de direção, acelera e freia com uma agilidade que nenhum jacaré consegue acompanhar. Os dentes são feitos para pegar peixe, caninos longos e pontiagudos para cravar, pré-molares afiados e interlocking para segurar. Peixe é escorregadio. A mandíbula da ariranha resolve isso com geometria dental. Os dentes de cima encaixam perfeitamente nos de baixo, formando uma gaiola. Peixe entrou, não sai. E a mordida é forte o suficiente para comer piranha, cascudo, surubim, bagre, arraia. Tudo que nada no rio. Os bigodes são longos e grossos, são sensores de vibração que detectam movimentos na água turva. Na Amazônia, a visibilidade debaixo d'água é quase zero. Água marrom, cheia de sedimento. A ariranha não precisa ver o peixe, ela sente. Os bigodes captam a onda de pressão que o peixe faz ao nadar. E o cérebro calcula posição e direção em tempo real. É radar tátil. O mesmo princípio que os sensores do tubarão-martelo usam, mais adaptado para água doce e em escala menor. E o pelo? É o pelo mais denso de todos os mamíferos aquáticos. São 67 mil pelos por centímetro quadrado. Para comparar, o ser humano tem uns 100 a 300 na cabeça. A ariranha tem 600 vezes mais denso que o teu cabelo. Essa camada cria uma barreira de ar que mantém a pele seca mesmo debaixo d'água. É um traje de mergulho natural. E ela passa meia hora por dia cuidando desse pelo, esfregando, distribuindo óleo natural, secando ao sol. Manutenção do equipamento. Agora, a parte que faz a ariranha ser o bicho que é, a caçada em grupo. As ariranhas vivem em famílias de 5 a 15 membros. São pais, filhos, irmãos. A fêmea dominante e o macho reprodutor lideram. E o bando inteiro caça junto, come junto, dorme junto, briga junto. São uma gangue no sentido literal.
A caçada é coordenada. Quando a líder sai para o rio, o bando segue. Elas se espalham em linha, como uma rede, e nadam juntas na mesma direção. Cada ariranha mergulha e pega seu próprio peixe, mas a formação garante que os peixes sejam empurrados para zonas mais rasas, onde ficam encurralados. É um arrastão de lontras de 30 quilos cada. Cada ariranha come entre 3 e 4 quilos de peixe por dia. Num grupo de 10, são 40 quilos de peixe consumidos por dia, todo dia. Esse nível de demanda exige um território enorme. Um grupo domina entre 5 e 20 quilômetros de rio e defende cada metro dele. E a defesa territorial? É ruidosa. A ariranha tem mais de 20 vocalizações documentadas: grunhidos, gritinhos, assobios, alarmes agudos. Quando duas famílias se encontram na fronteira do território, o barulho é ensurdecedor. Elas se encaram, gritam, mostram os dentes, mostram as manchas brancas do pescoço, se perfilam na água para parecer maior. É uma diplomacia de volume. E quando diplomacia não funciona? Briga, mordida, perseguição. As fronteiras territoriais de ariranhas são zonas de conflito real. Já foram documentadas mortes em disputas entre famílias. E o confronto com outros predadores? O jacaré-açu, que deveria ser o dono do rio, evita a ariranha em grupo. Um jacaré contra uma ariranha isolada? O jacaré ganha. Um jacaré contra 8 ariranhas coordenadas? Ele sai de perto. Elas mordem a cauda, os flancos, as articulações das patas, não param, são mais rápidas na água. E são barulhentas demais. O estresse sensorial sozinho já desorganiza o jacaré. E os pesquisadores já filmaram algo que mostra o nível de respeito. Uma onça pintada na margem do rio, olhando para o bando de ariranhas que estava pescando. A onça bebeu água, olhou e foi embora. Sem descer, sem caçar. Porque um bando de ariranhas dentro da água é uma fortaleza viva. E a onça sabe disso. E por trás de toda essa agressividade, tem o lado mais bonito da ariranha: a família. A ariranha é um dos mamíferos mais sociais do planeta. Nenhum membro do grupo fica sozinho. Eles comem juntos, dormem empilhados uns nos outros, dentro de tocas cavadas na margem, e cuidam dos filhotes em grupo. As tias, irmãs mais velhas e até machos jovens participam da criação dos filhotes da líder. É cuidado coletivo de verdade. Quando nascem os filhotes, 2 a 5 por ninhada, eles são cegos e indefesos. Ficam na toca por semanas. A mãe amamenta, mas os outros membros do grupo trazem peixe mastigado para complementar. E quando os filhotes saem da toca pela primeira vez para aprender a nadar, o bando inteiro entra na água junto. Formam um cerco ao redor dos filhotes, protegendo de qualquer ameaça. São salva-vidas com dentes. Os filhotes aprendem a pescar, observando e praticando. Os adultos soltam peixes pequenos na frente deles. Os filhotes erram. Erram muito, mas o grupo está ali para garantir a segurança enquanto eles praticam. É a escola do rio. E a formatura é quando o filhote pega o primeiro peixe sozinho. E aqui vem o lado triste. A ariranha é classificada como em perigo de extinção. Restam menos de 5.000 na natureza. Foram caçadas por décadas por causa daquele pelo insanamente denso. Uma peleja de ariranha já valeu mais do que um mês de salário de um trabalhador rural. E a destruição dos rios amazônicos, mercúrio do garimpo, desmatamento das margens, poluição, está reduzindo o habitat todo ano. Esse bicho barulhento, escandaloso que come piranha no café da manhã e expulsa jacaré do próprio rio, é um dos animais mais ameaçados do Brasil. E a maioria dos brasileiros nem sabe que ele existe. A ariranha é a prova de que o predador mais poderoso nem sempre é o maior ou o mais forte. Às vezes é o mais unido, o que briga junto, come junto, dorme junto e protege os seus custe o que custar. A força das ariranhas não está no indivíduo, está no número, na união, na família que não abandona ninguém. Se esse vídeo te apresentou um bicho brasileiro que você não conhecia ou não dava valor, deixa o teu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. E me diz nos comentários, o que te impressionou mais? Saber que uma gangue de ariranhas expulsa jacaré do rio ou descobrir que esse animal incrível está em perigo de extinção com menos de 5.000 na natureza? Manda já tua resposta. Nos vemos na próxima missão. Até lá, lembra,
Não subestime o barulhento. Às vezes, quem faz mais barulho é quem tem mais razão para gritar. E a Mariranha grita porque o rio é dela.